só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Boa noite, querida amiga e amigo em Cristo, querido irmão, querida irmã, quem já está nos acompanhando aqui ao vivo e quem vai também nos assistir em outro momento. Que a paz do Senhor seja com vocês agora e sempre. Conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Esse é o nosso encontro de todas as sextas-feiras. Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental da fé, da esperança e da espiritualidade cristã. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Então, precisamos, sempre reiteramos isso, aprender a fazer a diferença, isso é muito importante, entre o que é essencial, fundamental, daquilo que é importante, mas não essencial e nem fundamental. E estamos aos poucos aprendendo a fazer essa diferença no meio da fé, da espiritualidade cristã, bem como tentando trazer que consequências isso tem para o sentido da vida, para o sentido mais assim elaborado racionalmente para a vida, para o sentido mais subjetivo da vida, mas também para as questões bem práticas da vida. Nós temos que trazer as questões práticas, externar a fé cristã de uma forma prática, que a gente chama de testemunho, a partir de fundamentos claros, que são os fundamentos principais, aquele que sustenta a espiritualidade cristã. Porque se a gente busca viver de um determinado modo, de tal forma que nós estamos não sobre os fundamentos essenciais, mas sobre coisas secundárias, aí eu tenho certeza, assim eu penso, nós nos perdemos um pouco quanto a essa questão do testemunho prático. Muito bem. Toda pessoa cristã, para ser chamada de pessoa cristã, precisa crer que Deus, ele se manifesta na criação, nós já falamos vez passada, ele se manifesta ao assumir a natureza humana em Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, já falamos em encontros passados, mas também precisa crer no Espírito Santo, uma forma de Deus se fazer presente, uma forma invisível, mas não menos concreta, de Deus se fazer presente na tua vida e na minha vida. Assim nós cremos.
aí se completa o círculo da Trindade de Deus. Deus é Pai, Ele é Criador, é Filho, é o Redentor, Deus se tornou gente, é o Salvador, aquele que estava morto, mas vive e nos promete a ressurreição. Falamos isso muito na vez passada, mas nós cremos que também Ele é Espírito, o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, onde está um, está o outro. Essa parte da doutrina, como que pode Deus ser um e ser três, a gente pode desenvolver numa outra vez. Mas o importante é que a gente creia nisso. Quando uma pessoa não crê nisso, ela não é mais uma pessoa cristã. Ela até pode ter elementos do cristianismo, mas deixou fora uma parte essencial e importante. Quando a gente deixa fora uma parte essencial e importante do fundamento de uma casa, essa casa não vai ficar de pé. Vai estar ali os escombros dela e etc e tal, ou sempre está muito próximo de cair, é uma insegurança, não tem uma identidade muito clara, muito firme. Então, para ser pessoa cristã, ela precisa crer que Deus age de forma invisível através do seu Santo Espírito. Deus pode estar aqui comigo e Ele pode estar aí contigo. Ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, de todo o universo. Assim, as pessoas cristãs creem. Quando Jesus Cristo ressuscitou e Ele ascende, sobe aos céus, os discípulos, eles ficaram muito admirados com aquilo, e um deles praticamente se agarrando ali em Jesus, não deixando que ele cumprisse essa sua missão, como estava anunciado pelo próprio Cristo. Então Jesus, ele diz que não iria nos deixar órfãos, mas iria enviar o Espírito da verdade, o Consolador querido. Então, através do seu Santo Espírito, Deus nos concede algumas questões importantes para a gente viver. Então, são essas as questões que a gente deve pedir em oração. Quando o Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu vos concederei, está muito ligado a isto. O que então nos é prometido que Deus nos concede de uma forma invisível, através do seu Santo Espírito? Ele é chamado de Consolador querido. Então, é a força do Espírito de Deus que nós clamamos, invocamos, e então Ele nos consola, Ele nos conforta. Então, isso é muito importante. Então, é isso que nós pedimos, é isso que está prometido. O Espírito Santo, ele também nos comove, ele nos anima, quer dizer, ele nos ajuda no nosso estado anímico. Então, um hino de louvor que clama, uma oração, estar com os irmãos, com as irmãs, claro, nessa época, com todos os cuidados que de fato precisa ser tomado, né? Precisa ter esse cuidado. Mas o Espírito Santo, ele age no nosso anímico. Isso é a promessa. No mundo vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Espírito Santo está também ligado aos dons espirituais, que a gente vai desenvolver também em outros momentos. Os dons espirituais são muitos e são diversos.
Nenhum é mais importante que o outro. Cada um é importante na sua época. Mas precisamos nos atentar, prestar atenção muito para a visão do apóstolo Paulo sobre os dons do Espírito, para a gente não confundir que um estado emocional é o mesmo que presença do Espírito Santo. A gente não precisa ter grandes emoções para crer que o Espírito Santo está conosco. Tem pessoas que têm o perfil mais emocional, tem pessoas que têm o perfil mais racional, até tem povos que têm um pouco um perfil mais para o lado artístico e emocional, outros povos têm um pouco mais para racional. Mas na verdade todo ser humano, e assim a nossa natureza, independentemente de etnia, de origem étnica ou de nação, onde mora, onde vive, tem emoção e tem razão. Então nós temos que atentar muito ao que nos fala o apóstolo Paulo, para que a presença de Deus não seja entendida, compreendida como um estado profundo de emoção. Pode também estar e está ali, mas não é só isso. Às vezes, um estado profundo de emoção que até leva a pessoa até uma certa angústia ou uma alegria exacerbada além da conta, não necessariamente é presença do Espírito Santo. Nós temos que cuidar. Mas os dons do Espírito Santo, eles são para nos dar equilíbrio. A primeira função dos dons espirituais é exatamente nos ajudar para que nós tenhamos equilíbrio entre essas duas faces da natureza humana, da emoção e da razão. O apóstolo Paulo dizia: quando eu oro com o espírito, ali daria para traduzir como com o emocional, mas eu também oro com a razão. Quer dizer, também sempre dentro das nossas faculdades mentais, saber o que estamos orando, saber o que nós estamos pensando, falando, pedindo, dentro das condições que cada um de nós tem. Muito bem. O Espírito Santo, então, é a presença de Deus. Nós cremos na presença onisciente de Deus. Significa, ela está em todos os seres, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso é o fundamental. Os dons que Deus nos promete através do Espírito Santo, eles têm a ver com discernimento, tá muito bem claro, a discernir, né? Tipo, saber o que vem de Deus ou o que não vem de Deus. Não é porque a pessoa fala de Deus, invoca a Deus e fala Senhor, Senhor, que tudo isso é do Senhor, do Senhor. As coisas são um pouco nesse sentido mais complexa, né? Mas a gente pedindo para o Espírito Santo a sabedoria do discernimento, a gente vai tendo condições de com calma, com serenidade. Isso é de entender, é discernir, né? Serenidade, paciência, são dons espirituais. Dons espirituais não são exatamente algo assim sobrenatural que faz você ter um momento de êxtase. Bom, isso também poderia acontecer, mas seguindo as ideias do apóstolo Paulo, isso não é o comum e nem sequer é necessário que aconteça. Inclusive, não faz muito sentido isso acontecer para o apóstolo Paulo, porque ele diz assim, que o maior de todos os dons é você ter o amor. Não adianta você ter todos os dons do mundo, falar todas as línguas do mundo, fazer isso ou aquilo com perfeição. Mas se você não tem amor, nada disso serve. Então, dons são ferramentas, instrumentos muito concretos que a gente precisa para desenvolver bem a vida humana. Os dons espirituais estão muito relacionados ao conceito saúde na Bíblia, no Novo Testamento, né? Porque um
porque exatamente o conceito de saúde no Novo Testamento, de uma forma especial, mas já presente no Antigo Testamento, é que nós tenhamos um equilíbrio. Já falamos isso outras vezes. Bom, eu acho que para hoje está legal isso, de a gente afirmar este fundamento. Então, na verdade, até agora, das últimas lives até hoje, nós falamos daquilo que de fato é o fundamento. Sobre isso que nós construímos as questões. Nos outros encontros, vamos então ir decifrando, desmembrando essas questões e trazendo elas e cada uma delas para as questões bem práticas da vida, para o sentido da própria existência, apesar da finitude da vida. Então, mas o que uma pessoa crê? Ela crê que tem um Deus que é o Criador, que significa a vida é um presente de Deus. Esse Deus, ele não ficou distante de nós como um artista permanece de sua obra. Por mais próximo que um artista pode estar de sua obra, ele não faz parte da obra, ele não é a obra, mas Deus, ele é o artista que também assumiu ser também da natureza da obra. Ele nos deu a vida, ele assumiu como é que é a nossa vida, ele experimentou a nossa vida, por isso nós o chamamos de Filho, Redentor, Salvador. E então o Espírito Santo, essa capacidade de Deus estar em todos os lugares, nos anima, nos ensina a verdade, nos dá todos os dons necessários para a gente enfrentar cada questão da vida, as simples e as difíceis e complexas. Então, a pessoa cristã, de forma primordial, se ela não acredita nisso, então definitivamente ela não pode se autodenominar pessoa cristã, porque está faltando um fundamento. É Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Criador, Salvador e animador das nossas vidas. Muito bem, espero ter ajudado então a vocês com essa conversa de hoje falando do Espírito Santo. Nós queremos deixar um abraço especial aqui para o seu Arno Volney Ginzel, lá do Mato Grosso, a Geni Cassen aqui de Carazinho, a Guilhermina Zaft, a Erna Lauter, o Dirceu, o Lair Hofstedt e a Lorena, sua esposa, lá de Vitor Greff, o Aldiler, né? Ele fala aqui, boa noite, estou aqui em Balneário, em Santa Catarina, e ele deseja um bom final de semana para todos nós. Ô seu Aldi, para o senhor e a família e as pessoas em sua volta também. O Eduardo Holderit, que é aqui de Passo Fundo, né? A Marli e o João Matana, que são lá de Palmeira das Missões, tá? Então, essas pessoas que eu visualizei aqui, tá? E provavelmente tem mais pessoas, né? Sempre assistindo. Então, um abraço para todas as outras. E que esse final de semana seja de paz e alegria para vocês. Eu vou tomar a liberdade aqui mais uma vez de colocar aqui... Opa! Não era essa a ideia. Espera aí. Aqui. Um momento aqui. Isso. Aí. Esse é o QR Code. Se uma pessoa quer fazer doação para a Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio Grandense, tá? Aí, se vocês entram no aplicativo do banco de vocês, vocês podem então abrir essa live num outro momento e através desse QR Code fazer uma doação para a Pastoral do Cuidado, tá? Também precisa de recursos para fazer o seu trabalho, né? No final de semana, por exemplo, eu estive fazendo palestras nos cultos, pregação nas comunidades da paróquia de Augusto Pestana. Um abraço lá para o pessoal do município de Joia, né? Do assentamento Simão Bolivar.
e o pessoal da própria comunidade de Augusto Pestana e o pessoal da comunidade do município de Eugênio de Castro. Um abraço para vocês todos. Domingo agora vamos estar participando, celebrando, a gente vai assistir a celebração, mas vai visitar a comunidade Carazinho. A comunidade Carazinho, cujo endereço eu vou colocar aqui para vocês, a paróquia de Carazinho. Se alguém estiver passando por lá, quer conhecer a igreja de Carazinho, então nesse final de semana a comunidade vai estar celebrando 100 anos, que é uma alegria. Um abraço para todas as pessoas, irmãos e as irmãs lá da comunidade de Carazinho, ao pastor Gilmar do Nascimento e a todas as pessoas que compõem lá os grupos de trabalho, o presbitério lá da comunidade em Carazinho. Aí está o endereço, se alguém estiver passando por lá ou quiser entrar em contato e falar com o pastor Gilmar, fiquem à vontade aí, tá? E assim então eu deixo para vocês mais um abraço. Na próxima sexta estamos de volta. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Eu vou colocar novamente aqui para vocês as duas músicas que nós ouvimos no início, tá? Então, assim concluímos o encontro de hoje. Desta gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça,
abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho